Som, você me ouve e agora você me vê. E aí, pessoa, tudo bem contigo? Riz por aqui pra gente resolver juntos a questão número 135 do Enem de 2023. Quer tentar mais uma vez? Então pausa o vídeo agora, porque eu vou resolver com você. Em 3, 2, 1. Vem! Questão do Enem é a estratégia começar de baixo para cima. Comparado ao caminhão, quantos minutos a menos o carro leva para percorrer toda a rodovia? Bom, já dá para sentir que é um exercício de cinemática. E a gente vai ter que olhar no enunciado informações que permitam a gente fazer esse comparativo entre o tempo que o caminhão gasta, o tempo que o carro gasta, para depois a gente fazer a diferença. Ok? Vamos ler o enunciado? Uma concessionária é responsável por um trecho de 480 quilômetros de uma rodovia. Nesse trecho foram construídas 10 praças de pedágio, onde funcionários recebem os pagamentos nas cabines de cobrança. Também existe o serviço automático, em que os veículos providos de um dispositivo passam por uma cancela que se abre automaticamente, evitando filas e diminuindo o tempo de viagem. A pessoa não tem que ficar esperando. Segundo a concessionária, o tempo médio para efetuar a passagem em uma cabine é de 3 minutos. E as velocidades máximas permitidas nessa rodovia são 100 km por hora para veículos leves e 80 km por hora para veículos de grande porte. Considere um carro, que é um veículo leve, e um caminhão, um veículo pesado, viajando, ambos com velocidades constantes e iguais às máximas permitidas, e que somente o caminhão possui o serviço automático de cobrança. Bom, os ingredientes foram postos e agora a gente vai ter que calcular esses tempos de viagem para conseguir chegar na resposta do exercício. Bora lá! A gente vai começar aqui descobrindo quanto tempo o automóvel, o carro, ele gasta para percorrer essa rodovia, ok? Então vamos começar com um carro. Eu vou chamar de automóvel só para ficar A relacionado ao carro e C relacionado ao caminhão, tá? Senão ia ficar C e C, a gente ia confundir. Então, o automóvel, o que a gente tem de informações? Ele vai ter que percorrer a rodovia inteira, né? Então a gente tem aqui um ΔS para o automóvel de 480 quilômetros. E nós temos que a velocidade do automóvel nessa rodovia vai ser igual ao limite máximo permitido, 100 km por hora. Aqui a gente vai calcular só o tempo de deslocamento, porque depois a gente precisa adicionar o tempo das paradas nos pedágios, porque o carro não tem o serviço de cobrança automática. Então, para começar, eu vou escrever a equaçãozinha de velocidade média. A velocidade do automóvel é o ΔS do automóvel sobre o ΔT. E a gente vai descobrir quanto tempo ele gasta se deslocando. Então, 100 é igual a 480 sobre ΔTA. Eu passo o ΔT para o outro lado e o 100 passa dividindo. 480 dividido por 100, 4,8, né? Então, o carro, só por conta de deslocamento, ele vai gastar 4,8 horas. Delta A do automóvel, 4,8 horas. Só que, como eu disse para você, nós temos que adicionar aqui os tempos de parada nos pedágios. Eu até trouxe uma figurinha aqui para a gente usar e a gente vai acrescentar essa informação. Então, aqui a gente tem os tempos de parada. Bom, não são 10 cabines de pedágio que a gente tem? E em cada cabine ele não gasta 3 minutos? Então o tempo de parada vai ser igual a 10 cabines. Em cada cabine a gente gasta 3 minutos. O tempo de parada vai ser igual a 30 minutos. E 30 minutos é meia hora, né? 0,5 hora. Portanto, juntando essas duas informações, a gente acabou de encontrar o tempo total de viagem do carro. Vem, o tempo total de viagem do automóvel vai ser o tempo que ele gasta dirigindo, mais o tempo de parada aí nos pedágios. A gente está falando aqui, ó, de 4,8 mais
0,5. Tempo total gasto pelo automóvel, 5,3 horas. Perfeito? Guarde essa informação, porque a gente vai precisar disso para fazer o nosso comparativo. Fizemos a historinha para o automóvel. Agora a gente vai fazer a historinha para o caminhão, que é bem mais simples, né? Porque para o caminhão tem o serviço de cobrança automática. Então, para o caminhão, é só descobrir quanto tempo ele gasta para se deslocar nesses 480 quilômetros. Bora lá? Vamos fazer aqui embaixo, ó, agora o cálculo do tempo gasto pelo caminhão. O que a gente sabe de informações aí do caminhão? Bom, o caminhão ele vai percorrer o mesmo ΔS, então a gente está falando aqui de um ΔS de 480 quilômetros, ΔS do caminhão, só que a velocidade é diferente. A velocidade do caminhão é menor. O limite de velocidade para o caminhão é de 80 km por hora. Vem, velocidade média. A velocidade do caminhão é igual ao ΔS do caminhão sobre o ΔT do caminhão. E aqui já é o ΔT total, né? A gente não vai ter que somar nada. Velocidade do caminhão, 80. Isso aqui é igual a 480 dividido pelo tempo gasto por ele nessa viagem. Troca o ΔT com 80. Deixa eu continuar essa conta aqui. A gente vai ficar com ΔT do caminhão igual a 480 dividido por 80. Isso aqui vai dar 6. O caminhão gasta 6 horas para completar a viagem. E agora que a gente encontrou o tempo gasto pelo caminhão e o tempo gasto pelo automóvel, a gente consegue descobrir a diferença, que foi a pergunta do exercício. Como é que a gente vai fazer isso? Só subtraindo um valor do outro. A diferença corresponde ao tempo gasto pelo caminhão menos o tempo gasto pelo carro, pelo automóvel. Estou fazendo maior menos o menor para dar um valor positivo, tá? Então, 6 menos 5,3. Isso aqui vai dar uma diferença de 0,7 hora. Só que a resposta está em minutos. Como é que a gente sai dessa sinuca de bico aqui? 1 hora não tem 60 minutos? Para converter hora para minuto, basta multiplicar por 60. Então a gente vai pegar 0,7 e multiplicar por 60 para fazer a conversão. 0,7 vezes 60 é a mesma coisa que 7 vezes 6. 42. O carro gasta 42 minutos a menos que o caminhão para percorrer esse trajeto na rodovia. E assim, a gente pode marcar a alternativa correta, é ela, a letra B. Aproveita para deixar sua curtida, se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você fica sabendo quando um novo vídeo for postado. Agora é contigo. Bons estudos e até a próxima. Beijo, pessoa!